Então, ó, vamos lá, vamos para o que interessa. Esse caso é o caso de uma aluna, é o caso da Lohana, e olha só, é um caso de classe 3, e eu quero deixar muita dica de classe 3 aqui, e muita coisa para vocês considerarem no tratamento da classe 3, tá? Então, primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui é da gente avaliar primeiro a boca, tá bom? Então avalia primeiro a boca para depois você avaliar a face, tá? Eu prefiro assim, eu acho que a face é importante sim, mas a gente vai para a face já respondendo as perguntas que forem importantes para a boca, né? Então, olha só, esse é um caso que tem apinhamento, né? Então, eu tenho um apinhamento aqui, ó, do lateral, né? E uma mordida em topo, um pouquinho de mordida aberta, certo? Então eu começo a pensar assim, apinhamento superior. Para corrigir essa mordida em topo é maravilhoso, porque ele vestibulariza e já meio que corrige essa mordida em topo. E se eu tiver uma mecânica embaixo que lingualiza ou que retrai os incisivos, também vai ser muito legal, né? Vamos ver o outro lado aqui dessa boca, ó. Então, a gente está com um molar aqui em classe 1, ó, travado, né? Pré-molar travado, e esse canino vai entrar aqui, ó. Então esse lado está muito fácil, né? A gente precisa ter aí um controlezinho vertical, ou seja, durante o alinhamento a gente pode fazer de várias maneiras esse alinhamento, mas de prático aqui, a gente pode usar um elástico triangular aqui, ó, para instruir esse canino e já colocar ele aqui na classe 1 e evitar que ele intrua o meu lateral, tá bom? Então eu gosto sim de incluir esse canino e esse lateral, quando eu estou usando o autoligado, já de incluir ele no começo do tratamento. Mas olha que detalhe específico. A dona desse paciente, né, a dentista que vai tratar ele, ela falou para mim que não vai poder usar o autoligado. Ela vai ter que usar uma mecânica bem econômica, um paciente que não tem muita condição, então a gente vai tratar com convencional. Para tratar com convencional, vale a pena, de repente, a gente usar um overlay nesse caso, tá? Então, como vai ser com convencional, ela pode incluir o canino e não incluir o lateral, tá bom? Então ela pode fazer essa mecânica, ela pode usar a mola aberta aqui, ó, para abrir o espaço e depois incluir esse lateral fazendo um overlay, usando 2 fios do mesmo aparelho, um fio 18 de aço e um fio 12 de Naitai, por exemplo, tá? Mas desde o começo ela pode utilizar esse elástico triangular para já colocar esse canino na classe 1 e já instruir esse canino encaixado aqui, beleza? Então, esse é um lado que não tem muito segredo. O problema maior está do outro lado. Por quê? Porque o outro lado, a gente tem uma classe 3 importante. Olha isso. Então, desse lado aqui, ó, a gente tem uma classe 3 de molar. Então, essa pontinha do molar deveria estar aqui, ó. Quando isso acontece, de você ter classe 1 de um lado e classe 3 do outro, ou classe 1 do lado e classe 2 do outro, ou classe 2 de um lado e 3 do outro, qualquer tipo de assimetria, o que você tem que olhar nesse mesmo momento é a linha média, tá? Então você tem que olhar a linha média para saber se o erro é superior ou se o erro é inferior, tá? Então, se você sair dessa live e você não sabia disso, se você aprendeu isso, já valeu a live, tá bom? Então você tem erros assimétricos na mandíbula ou na maxila, automaticamente a sua segunda pergunta é: qual é a linha média correta? Ou qual é a linha média errada? E aí esse caso, ele é muito interessante por conta disso. Porque quando a gente vai na face avaliar isso, a gente vê que a linha média superior tá certa com a face. Ela tá ok, tá? Então, olha isso. A linha média superior, ela tá boa com a face. Então você vai pensar, então a linha média inferior tá errada. Só que a hora que você vem olhar na boca, as duas linhas médias estão coincidentes, ó. Não tem nenhuma errada. Olha que coisa difícil de você fechar o raciocínio agora, né? Então eu vou tratar em cima e embaixo. Então o que você precisa entender aqui
é que o arco inferior, ele está todo alinhado praticamente. E o arco superior, a gente tem um apinhamento aqui, ó. Quando esse apinhamento for corrigido, né? E você pode corrigir ele incluindo ele no arco direto, você pode abrir o espaço com mola. Independente da mecânica que você for utilizar, ele vai acabar desviando essa linha média superior um pouquinho para a esquerda do paciente. Então, você, a hora que alinhar, você vai ter esse canino entrando aqui e vai ter o lateral vestibularizando. Nesse momento, a sua linha média superior vai desviar para a esquerda. E aí sim, você vai ter um erro de linha média. Um erro de linha média aqui. Então, nesse caso, a gente está autorizado sim a utilizar elástico de classe 3. Por quê? Se você usar um elástico de classe 3 desse lado, você vai controlando esse efeito de desvio da linha média superior, tá? Então você vai ter uma ação, você vai ter uma mecânica no arco superior, que é muito interessante, tá? Aí você vai me perguntar assim, mas eu vou tratar essa classe 3 inteira somente com elástico e no arco superior? Não. Então, mas você já tem uma mecânica que você pode utilizar, que é o elástico de classe 3. Porque o elástico de classe 3 aqui, ó, vai te ajudar a corrigir a linha média que o apinhamento vai desviar, beleza? Então isso já é importante. Outro ponto importante nessa mecânica, o elástico de classe 3, ele vai criar overjet aqui. Então você vai conseguir vestibularizar esses incisivos para ter um correto encaixe, tá? Isso também é importante. Mas um pouco dessa classe 3 vai ter que ser corrigida no inferior. Então eu vou apagar um pouquinho aqui, ó, só para a gente entender isso. Um pouco dessa classe 3, ela vai ter que ser corrigida no inferior. E o elástico de classe 3 me parece ter muito pouco efeito no arco inferior. Então, para conseguir um efeito no arco inferior, a carta na manga que a gente precisa nesse caso, vocês já devem estar imaginando, é um buccal shelf. Aqui, ó. Tá? Deixa eu só apagar esse outro desenho. Aí, é um buccal shelf nessa região. Tá? Então, se eu coloco um buccal shelf nessa região, eu consigo ter distalização aqui nesse arco. Ok? Beleza. Então, esse é o raciocínio básico do tratamento desse caso. Eu posso utilizar elástico, eu posso utilizar um buccal shelf inferior esquerdo, somente desse lado, e aí eu posso usar elástico de classe 3. Agora, o que eu posso fazer a mais nesse caso aqui? Então, como que a gente consegue aperfeiçoar uma mecânica, né, em cima disso? Primeiro ponto, o elástico de classe 3 eu posso usar precoce, mesmo que ela esteja usando um aparelho convencional. Então, o efeito do elástico de classe 3 precoce é diferente do efeito do elástico de classe 2 precoce. Então o elástico de classe 2, ele é muito interessante ser utilizado num fio de aço, num fio retangular, para controlar o overjet dos incisivos superiores. Mas, quando eu estou falando da classe 3, se eu utilizar um elástico de classe 3, o efeito nos meus incisivos inferiores é a lingualização. Eu também vou perder o overjet. E quando eu perco o overjet numa mordida em topo, isso é muito bom, porque eu vou lingualizando os incisivos inferiores, eu vou criando overjet. Então o efeito colateral do elástico precoce de classe 3, seja no aparelho convencional, seja no aparelho autoligado, vai ser a lingualização dos incisivos inferiores. E esse efeito é muito positivo. Tá? Agora, se eu começar a pensar num segundo efeito desse elástico de classe 3, do jeito que eu desenhei aqui, ó, preso no molar, vai ser a extrusão desse molar. Só que essa extrusão do molar superior não é legal nesse caso, porque a gente já tem, ó, uma tendência à mordida aberta. E se por acaso esse molar extruir, ele vai abrir ainda mais a mordida. Então, nesse caso, é legal usar o elástico de classe 3 precoce, sim, mas é mais interessante utilizar ele mais curto e mais na região anterior. Então, um bom desenho para esse elástico de classe 3 seria aqui, ó, do primeiro pré até o canino. Por quê? Eu vou ter uma força leve, porque eu vou esticar pouco o elástico, então isso é ótimo para ser utilizado como elástico de classe 3.
eu vou ter sim um efeito de extrusão, mas esse efeito de extrusão, ele está mais próximo da região anterior, onde a mordida está aberta, então esse efeito também vai ser interessante, esse efeito extrusivo para fechar a mordida aberta. A mesialização vai ser interessante porque vai corrigir a minha linha média. Já no arco inferior, eu também vou ter distalização do canino, vou ter também a lingualização dos incisivos e vou ter também extrusão desse canino. Então, todos esses efeitos colaterais são interessantes nesse caso. Por isso, o elástico de classe 3, que tem que ser usado aqui, ele tem que ser leve e ele tem que ser curto, para causar esses efeitos na região anterior. Legal? Então, isso vai servir para você usar em qualquer caso que você tenha uma mordida em topo ou que você tenha uma tendência de mordida aberta, tá bom? Para você não instruir os dentes posteriores. E claro, conforme ela for avançando os arcos nesse tratamento, ela vai aumentando a força desse elástico, tá bom? Mas vamos começar a fechar esse raciocínio de já poder colocar o aparelho superior, o aparelho inferior, utilizar um elástico precoce de classe 3 de um lado, poder utilizar um elástico triangular do outro para travar o canino em classe 1, tá vendo? Então a gente já começa esse tratamento de uma maneira muito diferente, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente pode ir além nesse planejamento. Agora, vamos dar mais um passo, tá? Vamos pensar agora, esse passo, ele pode ser um pouco diferente para quem está assistindo essa live assim meio perdido na horta, tá? Mas, para quem já entende os efeitos colaterais de todos esses elásticos, né? O que a gente vai entender nesse caso? Que se eu vou utilizar elástico de classe 3, seja de um lado ou seja dos dois lados, esse elástico de classe 3, independente se ele é curto ou ele é longo, ele vai provocar a mesialização desses dentes superiores. Se ele mesializa o posterior, automaticamente ele vestibulariza os anteriores. E aí a pergunta é, eu quero vestibularizar os incisivos superiores nesse caso? E a resposta é sim, eu quero vestibularizar, porque a mordida está em topo, então se eu vestibularizar eu corrijo. Ok, só que eu já tenho apinhamento. O apinhamento do outro lado já vai causar essa vestibularização, porque eu vou alinhar, eu vou dissolver, eu vou incluir mais dente no arco. Então esse alinhamento ele vai acabar vestibularizando. E aí, quando eu colocar um fio retangular, o torque dos meus incisivos vai vestibularizar ainda mais. E a mecânica de elástico também vai vestibularizar ainda mais. Então veja, eu tenho elástico de classe 3 vestibularizando, eu tenho apinhamento vestibularizando e eu tenho o torque também vestibularizando. O que vai acontecer nesse caso? Eu vou acabar com a mordida correta, mas provavelmente meus incisivos vão estar muito vestibularizados. É claro que não é um caso grave, né? Não é uma classe 3 tão grande, não é um apinhamento tão grande. Quanto mais grave for o caso, mais esse efeito colateral vai aparecer. Então, uma sugestão que eu quero deixar para vocês, no elástico de classe 3, no elástico não, na prescrição, quando for tratar um caso de classe 3 com mecânica na maxila, como é esse caso, eu quero deixar, eu separei aqui, ó, uma prescrição MBT. Então eu acredito que a prescrição MBT ela é bem interessante, né? Só vou deixar anotado aqui, ó, essa aqui é a prescrição MBT, tá? Dei o exemplo aqui da Morelli por dois motivos. Primeiro, que essa prescrição MBT da Morelli tem no aparelho convencional, então é muito econômico, e a Morelli acabou de lançar essa prescrição MBT no autoligado. E também vem num custo muito acessível, né? E eu vou testar agora os aparelhos autoligado Morelli prescrição MBT, né? Vou colar um essa semana. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Se você estiver usando MBT, por exemplo, né? Você vai ter aqui, ó, olha isso, o torque dos incisivos, vamos falar dos centrais, 17 graus. Então, se você colocar um fio bem grosso, que preencha bem o slot, você vai ter essa leitura de 17 graus. E aí a pergunta que eu te faço é, você quer essa leitura? Ou seria mais interessante a gente controlar essa vestibularização usando um torque negativo? Que é a minha sugestão para você. Então, a Lohana, que vai tratar esse caso, a minha sugestão, Lohana, é que você pegue
os 4 incisivos e use eles invertidos. Como assim? Eu sei que quando a gente fala invertido, tem gente que pensa trocar de lado. Não é isso. É colar de cabeça para baixo, de ponta cabeça, né? Com a cervical para oclusal. Girar os 4 brackets. Quando você faz isso, você começa a ter torque negativo. Então, a sua mecânica vai continuar vestibularizando. Elástico de classe 3 vestibulariza, apinhamento vestibulariza, mas quando você colocar um fio retangular nesse caso, o fio retangular não vai vestibularizar os incisivos. Você vai ter um controle de torque, um torque negativo. E quanto mais controle de torque você quiser, mais grosso você coloca o fio, mais você avança o arco. É claro que aqui a gente está falando de uma prescrição que é mais 17 graus. Só que esses 17 graus, eles só seriam lidos se a gente colocasse um arco que trava muito bem no slot. A sugestão aqui é usar slot 22, que eu acho que é o que a maioria usa, né? E aí, você vai chegar num fio 19 por 25. Se você chegar nesse fio 19 por 25, você vai ter uma folga aqui dentro do slot, que o slot é 22 e seu fio é 19. Então, você vai ter aqui, ó, uma folga de 10 graus, tá? Então, essa folga de 10 graus vai passar a sua prescrição para 7 graus. Então, quando você inverte, na prática, você vai estar colocando menos 7 graus, tá bom? Então, é uma quantidade aí muito pequena de torque negativo. Você não precisa ficar preocupado ou se assustar com essa prescrição, beleza? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, avançando no raciocínio aqui da classe 3, é inverter menos 7, menos 7, menos 7 e menos 7. Inverter o torque dos incisivos, inverter a peça e ter um torque negativo, beleza? Bom, isso só nos superiores? Nossa, ótima pergunta, Ana Júlia. Porque agora a gente tem que raciocinar a mesma coisa no inferior. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é uma maneira de escolher a prescrição de acordo com a mecânica. E você pode fazer isso no autoligado, no convencional, no EBBT, no ROT, em qualquer padrão que você estiver usando, em qualquer prescrição que você estiver usando, tá bom? Vamos entender agora a mecânica no inferior, tá? Deixa eu apagar um pouco de coisa aqui. Ó, vamos entender agora a mecânica no arco inferior, tá? Peraí, deixa eu ver se eu consigo deixar essa... Aí, ó. Vamos entender agora a mecânica no arco inferior. A mecânica no arco inferior, ela é muito interessante, porque a gente vai utilizar o buccal shelf. Então, vai ter o buccal shelf aqui, certo? E a gente vai começar a retrair inferior. Então, veja só, eu já percebo uma leve inclinação desses incisivos inferiores para a lingual. Eu já percebo isso aqui, tá? E a hora que eu tiver colocando um bracket aqui, ó, bracket aqui, bracket, 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 o tubo, aí, e vou colocar um elástico corrente aqui, ó, preso no meu canino. E o movimento que eu quero é distalização inferior. Quando eu começar a fazer essa distalização inferior, o meu incisivo inferior vai começar a lingualizar mais, porque eu estou puxando todo mundo para trás. Eu espero que isso tenha ficado claro na cabeça de vocês, tá? Então, eu vou começar a lingualizar mais ainda. E a quantidade que eu vou lingualizar aqui, ó, é muito grande, porque eu vou terminar o meu molar em classe 1. Então, eu sei que ele está em classe 3 e eu vou terminar em classe 1. E aí a pergunta é, eu quero corrigir esse arco todo de corpo, ou eu quero compensar esse caso e deixar os incisivos lingualizados? Como esse caso não é um caso esquelético, eu não preciso de tanta compensação assim, eu quero distalizar, mas eu não quero lingualizar meu incisivo. Eu quero deixar o meu incisivo bem vertical. Então, como que eu posso controlar o efeito da mecânica de distalização? Utilizando torque positivo nos incisivos inferiores.
Esse é o raciocínio. E aí, você vai olhar a sua prescrição. Eu deixei a prescrição aqui, ó, da Morelli MBT. Então, o MBT da Morelli ou de qualquer outra marca vai vir com incisivos inferiores com menos 6 graus. E eu acabei de falar que eu quero torque positivo, não negativo. Então, eu vou inverter esse aqui também, para ele ficar com mais 6, mais 6, mais 6 e mais 6. Agora, se você estiver fazendo uma distalização enorme de um caso cirúrgico e você está distalizando o lado esquerdo e o lado direito, uma distalização muito grande, talvez você precise de um torque mais positivo ainda. Agora, você pode dominar o torque e falar, eu vou fazer o torque no arco. Eu vou fazer o torque utilizando uma prescrição bidimensional e vou colocar um 0,18 no inferior, né? Ou vou comprar um 0,18 para o inferior. Você pode escolher e misturar como você quiser, tá? Mas é que eu acho muito prático você pensar na mecânica, colar a peça, já te ajudando no torque. Então veja, você só tem uma prescrição, você não tem 10 prescrições, ou 3 prescrições, ou 6 prescrições, você só tem MBT. Ora, você vai colar ela normal, ora, você vai colar ela invertido, de acordo com o seu caso, de acordo com a sua mecânica, tá? Se a gente não fosse utilizar um buccal shelf nesse lado, eu não inverteria os brackets, entende isso? Tá? Então eu colaria os inferiores todos negativos, né? Agora, você também pode pensar ao contrário. Ah, você não vai usar buccal shelf, então você vai pegar e não vai inverter os brackets. Mas aí eu te pergunto, o quanto de elástico de classe 3 você vai utilizar? Nossa, eu vou usar muito elástico de classe 3. E aí você tem que pensar na mecânica de novo. O elástico de classe 3, vamos simular ele aqui, ó. Ele vai mesializar aqui e vai também distalizar aqui. Então ele também causa lingualização nos meus incisivos. Então é mais importante ainda eu colocar o positivo aqui na frente, para também balancear o efeito do elástico de classe 3. Beleza? Então esse é um raciocínio que eu quero deixar para vocês. Além disso, só mais um raciocínio, tá bom? E aí eu vou dar uma olhada nos comentários, mas só mais esse. Em qual momento eu começo a distalização no buccal shelf? Essa pode ser uma pergunta também. Eu tô com fio 12 de Naitai, 14 de Naitai, 16 de Naitai. Eu já coloco um elástico do buccal shelf até o canino para começar essa distalização? Você pode fazer isso, tá? Mas não é o mais recomendado. Então, para quem já está muito avançado na orto e quiser começar com uma força leve, ok. Para quem está iniciando na orto, eu sugiro que você chegue num fio mais espesso. Um 17 por 25, um 18 por 25, idealmente um 19 por 25 de aço. Então, para eu poder passar uma coisa aqui para vocês sem erro, 19 por 25 de aço. Por quê? Olha só por quê. Porque quanto mais fino o fio que você faz a distalização, mais movimento de coroa você tem. Os dentes, eles vão tombar para distal. E aí a gente não tem muita estabilidade. Agora, quando você está com um fio 19 por 25 de aço, ou seja, seus dentes têm um bom trilho para correr, você coloca um elástico de corrente do buccal shelf até o canino e começa a distalizar, o 19 por 25 não deixa esses dentes tombarem para distal. Ele vai movendo os dentes de corpo para distal. Você vai tendo uma distalização mais efetiva, tá bom? Então você vai errar menos. Além disso, na hora de fazer esse movimento, com o 19 por 25 de aço, você impede o giro do canino, porque ele é mais grosso. Ele não deixa o canino girar para distal e não deixa também o canino sair do alvéolo. Por quê? Você tem que pensar aqui, ó, que o buccal shelf, eu vou desenhar ele aqui, tá? Ó. O buccal shelf ele fica mais para vestibular. Então, quando a gente coloca um elástico corrente nele aqui, ó, veja que ele está tentando levar o meu canino ou o meu pré para fora e também para trás. E eu não quero que ele vá para fora, né? Então eu preciso de um arco que me dê um bom diagrama.
E um arco que vai me dar um bom diagrama é um 19 por 25 de aço, por exemplo, tá bom? Por exemplo. Então aí você já consegue determinar como vai ser a sua mecânica, tá bom? Então usando um 19 por 25 de aço, um bucal shelf e ainda colocando aqui, né, quem já me conhece, já vi que tem aluna entrando aqui, Amanda, que já conhece, esse elástico tem que ser da TP, né? Esse elástico aqui, ó, tem que ser da TP. Quem quiser, procura o Diego aí no Instagram, Diego da TP. É um elástico corrente de muita qualidade que promove uma distalização muito legal, tá bom? E outro ponto importante também, isso a gente vai fazer do lado, a classe 3, ó, é do lado esquerdo da paciente. E veja, ela tem dente do siso aqui, ó. Sugiro que a gente remova esse dente do siso, tá? Porque ele vai impedir a distalização? Não é exatamente por impedir a distalização, tá? Ele vai atrapalhar sim, mas a gente pode ter uma reabsorção aqui na raiz do segundo molar durante essa distalização, tá bom? Então, outra pergunta que pode surgir, né? Já ia perguntar onde encontra esse elástico. Isso aí, o Diego da TP. Tá? Ah, Luana, esse caso é seu. Que bom que você está aqui, tá bom? Que bom que deu para você entrar aí para ver ao vivo. Então, outro ponto importante é tirar o siso, né? E aí uma pergunta que pode surgir em que momento que eu tiro o siso, né? Então, já que a gente está fazendo um planejamento do caso, passo a passo, em vídeo, eu deixaria para tirar esse siso no momento que a gente for fazer a distalização. Por quê? Porque a resistência óssea aqui, ó, vai estar menor, né? Você vai estar com osso, ou sem osso, ou um buraco de osso aqui, né? E aí você pode distalizar aí, tá bom? Então eu acho que essa seria uma maneira de distalizar, e acho que o momento legal de distalizar, iniciar a distalização, é depois do siso, né? Depois que extrair o siso. E aí alguém pode ficar com medo, né, de tirar esse siso e já começar a distalização. Mas lembra que o dente ele se movimenta com o periodonto, com a gengiva, eles andam todos juntos. Então a gente vai distalizando isso tudo ao mesmo tempo. O dente não vai cair nesse vazio do siso, tá bom? Não precisam ter esse medo, tá? Já finalizei um caso de classe 2 com elástico precoce. Os caninos tombaram para distal. Exatamente, dentista. Camila, é isso aí. Então, senão você percebe uma recidiva muito grande dos casos, tá? Então, cuidado, deixa para fazer essa mecânica a hora que tiver com 19 por 25 de aço, tá? Quem tiver um pouco mais experiente, quiser usar um 17 por 25 de aço para diminuir um pouco o atrito, tudo bem também, tá bom? E, Lohana, aproveitando que você está aqui online, eu vou deixar mais uma dica importante, tá? Mais uma dica importante. Eu vou voltar aqui, ó. Eu vou limpar um pouco esse desenho que está muito poluído, mas eu quero te deixar uma dica bem legal agora, tá? Eu vou só apagar bem isso aqui, ó. Porque isso aqui também é uma virada de chave, tá? É uma coisa que eu acrescentei e fez diferença na mecânica. Então veja, se você tá aqui, ó, com o bucal shelf desenhado aqui, tá? Você tá, vamos supor o canino aqui, você já tá com 19 por 25 de aço inferior, tá? Aço inferior. E você já comprou o elástico da TP, que é fortíssimo, que dura aí mais de 60 dias de força, tá? E você só vai usar nesses casos, tá? Nos casos que precisam de força. A hora que você ficar usando esse elástico de classe 3 no canino, você vai perceber que mesmo utilizando isso no canino, você vai ter um giro do canino para distal. Você vai acabar girando ele. Então, é muito importante, durante essa mecânica, você colocar uma mola aberta aqui, ó, entre esses dois brackets, tá? Então, e essa mola aberta, essa mola aberta precisa estar ativada. Então isso aqui é uma mola aberta ativada. Ativada quanto? Um bracket. Sim, ó, tá? Porque enquanto você distaliza o canino, você impede que o canino gira e um momento ou outro, esse elástico, por melhor que seja, vai perder um pouco da força. Então ele vai ficar ancorando o canino, mas a mola aberta continua a distalização. E você vai perceber abrir um diastema aqui, ó, entre canino e pré. Tá? E depois você vai continuando essa mecânica. E isso evita esse giro do canino. Eu não gosto de utilizar essa mola aberta quando eu estou utilizando só elástico de classe 3.
Porque se o paciente parar de usar o elástico de classe 3, você piora a classe 3 do canino. Então deixa para usar isso quando você estiver utilizando o buccal shelf, tá ok? Beleza? A Lohana que está aqui, ela está no curso, então você, Lohana, vai assistir o curso de mini implante também, lá o módulo de mini implante para ver o buccal shelf, tá bom? Além disso, para quem já não tá, mas vale a pena aprender, eu sugiro muito que esse mini implante seja da PEC Lab, tá? E eu gosto do de 12 milímetros por 2 milímetros, tá? É o preferido aqui. E aí tem o processo de instalação do mini implante, tudo, mas não vamos entrar nesse assunto, senão a gente vai perder o foco da mecânica, tá bom? Doutora Diana, não adianta conjugar de canino a canino? Adianta. Conjugar de canino a canino é legal, tá? É muito legal. Mas, nesse primeiro momento, para quem já tem muita experiência com buccal shelf, tudo bem conjugar de canino a canino. Mas se você não tem tanta experiência com retração e distalização, o que eu sugiro? Que você faça esse movimento por partes. Então, o objetivo primeiro agora é colocar o molar em classe 1. Então, ó, pega esse raciocínio aqui que vai ser legal também. Ó, então, pode conjugar? Pode. Eu conjugo? Eu não conjugo. De jeito nenhum, tá bom? Mas pode, mas eu não conjugo. Então, o que eu faço? O meu objetivo agora é colocar o molar em classe 1. Então, eu vou pegar ou o canino, ou muitas vezes eu pego o pré, somente o pré. E distalizo isso até o molar chegar em classe 1. Então eu estou focado só nesse quadrante agora. Eu estou focado só nessa distalização. E eu ignoro os incisivos. Ignoro totalmente os incisivos. Aí, a gente vai ter, só de fazer isso, nós vamos ter 2 prováveis movimentos. Ou a distalização do canino vai abrir um diastema aqui, ó. Ou os incisivos vão começar a migrar para o lado esquerdo e para a lingual automaticamente. Ou as duas coisas vão acontecer sozinhas, tá? Você vai ter primeiro a abertura do diastema e depois a lingualização dos incisivos, uma coisa de cada vez, tá? Nesse momento, qual que é a minha sugestão? A hora que eu coloquei o molar em classe 1, o pré em classe 1 e o canino em classe 1, eu vou pegar um gancho e vou soldar ele. Tem um arco passando aqui, ó. A hora que esse canino aqui, ó, chegou em classe 1, esse pré chegou em classe 1, eu vou clipar um gancho aqui na distal do lateral, ó. E aí eu vou colocar o elástico corrente no buccal shelf. E aí eu retraio os incisivos e corrijo a linha média. Para mim essa é a melhor mecânica, tá? Para fazer isso, só para fechar o raciocínio, para quem não está acostumado a fazer retração, eu preciso colocar um gancho do outro lado também, tá? E elástico do outro lado também. Não precisa do buccal shelf, mas eu preciso ancorar do outro lado, beleza? Então, é assim que eu prefiro fazer. A ideia de conjugar é legal, mas você aumenta um pouco a ancoragem. Ou seja, você sobrecarrega o elástico e sobrecarrega o mini implante. Não que não aconteça, tá? Eu já fiz, tenho alguns casos fotografados e funciona. Mas não precisa. Faça uma coisa de cada vez, tá bom? Você distalizar primeiro molar, segundo molar, primeiro pré, segundo pré e canino já é bastante coisa. Então foca na resolução dessa classe 3. Depois foca na retração dos incisivos, correção da linha média e lingualização, tá bom? Só uma sugestão, mas a ideia é a mesma, beleza? Quem não tem o kit da PEC Lab pode usar o Morelli de 12 quando precisar colocar MPO na região do buccal shelf? Puxa, Ana Júlia, que pergunta, né? Poder pode, mas é muito sofrimento, tá bom? Então eu adoro a Morelli, eu uso todos os mini implantes da Morelli que você pode imaginar, mas para buccal shelf, mesmo com essa alteração que teve recentemente,
tá muito difícil instalar, tá? É uma região de osso cortical muito denso, é uma região de difícil instalação e um mini implante que corta mais vai te facilitar. Então a minha sugestão é que você não use, tá bom? Mas é só uma sugestão. Ele foi feito para ser utilizado, tem muita gente que utiliza, mas eu não gosto, tá? E se você for utilizar o da Morelli, eu sugiro que você tenha um Pack Lab no bolso. Por quê? Se der erro, você pega esse Pack Lab e termina a sua instalação, tá bom? Mas a sugestão é que você não use, tá bom? Sugestão de quem já fez bastante mini implante, tá? Beleza? Feito, pessoal. Eu acho que deu para ter uma noção aí do caso, né? A gente conseguiu conversar bem da mecânica. Eu queria ver mais perguntas de vocês, adoraria responder essas perguntas. Elas colocam minha cabeça para pensar, para funcionar, é muito bom. Você sempre indica os pacientes de classe 3 para fono para evitar recidiva nos incisivos? Fala, Lu, tudo bem? Que bom ver você aqui, muito feliz. Ô Lu, eu prefiro indicar para mordida aberta, tá bom? Então eu gosto de indicar para mordida aberta. E aí se você falar para mim, mas essa classe 3 tem mordida aberta. Para mordida aberta, ok, tá bom? Então, mas para classe 3 eu não costumo indicar. Ainda mais uma classe 3 unilateral, como essa. Eu não indicaria esse caso para fono, mas não estaria errado, tá bom? É sempre bom você ter um profissional para dividir os problemas. Então, por exemplo, recidivou o tratamento. É um pouco de falha da aorta e um pouco de falha da fono. Você divide a responsabilidade. Não faria mal nenhum. Mas eu não tenho esse costume não, tá bom? Não tenho mesmo. Só na mordida aberta, tá? Dependendo da idade, seria bom expansão com Hirax? Puxa vida, olha... ótima pergunta, tá bom? Ô Vitória, ótima pergunta. Então, alguém pode achar esse caso com uma maxila um pouco atrésica, né? Então, e eu acho que a idade da paciente aceitaria o Hirax sim. Mas, eu quero te deixar um outro raciocínio, tá? Esse caso pode parecer que tenha uma mordida atrésica, embora não tenha uma mordida cruzada. Mas lembra que você tem uma classe 3 aqui. E todo o arco é mais aberto na posterior. Só que o nosso posterior inferior, quando eu tenho classe 3, ele está mais anterior. Então, se eu vou fazer a distalização, essa parte mais aberta do arco, ela vai para trás. Então, quando você corrige uma classe 3, você tem uma tendência a descruzar a mordida. Isso não acontece na classe 2. Então, eu queria te deixar uma sugestão, Vitória. Corrige primeiro o sagital na classe 3 e depois o transversal, tá bom? E eu acredito que isso vai melhorar muito o seu transversal e depois você fica livre para expandir, tá? Além disso, como é pouca, né, é só um pouco atrésico, né, você ainda tem a coordenação dos arcos. Então você pode coordenar o arco superior mais aberto, o arco inferior mais fechado. Você pode, com a correção, né, se você olhar aqui, ó, se você olhar esse lateral e esse canino, ó, deixa eu ver se na oclusal dá para ver isso melhor. Não é a melhor, mas dá para ter uma ideia. Você tem, ó, o canino mais fora e o segundo molar quase no mesmo nível. Mas quando a gente passar um arco aqui, ó, o canino tende a expandir um pouquinho aqui, tá? Então a gente vai ganhar um pouquinho no sentido transversal, tá? Eu adoro fazer expansão, tá? Mas eu faço ou se eu tiver um apinhamento muito severo ou se eu tiver uma mordida cruzada, seja unilateral ou bilateral. Aí eu gosto bastante. Eu ponho o Hirax quando eu vou abrir ele bastante, tá? Eu não colocaria um Hirax só para abrir um pouquinho. Então nesse caso eu não colocaria, tá? Mas não estaria errado, tá bom? Poderia começar assim com uma expansão, sem problema nenhum. E eu acho que a idade permite sim. Se eu não me engano, essa paciente tem 12 anos, beleza? Pessoal, eu acho que do planejamento que eu tinha pensado, era isso. Eu falei para vocês aí várias dicas, eu acho que de um protocolo de classe 3 bem legal, que você pode utilizar em vários casos, tá bom? Falamos de utilizar o MBT, né, que é uma prescrição bem interessante também para a gente utilizar. Nem avaliamos o perfil da paciente, porque não teve tanta relevância, por ser uma classe 3 só de um lado, né? Ó, mas veja que é um perfil muito interessante, né? Então a gente não quer grandes alterações no perfil, e nem vai ter grandes alterações, né, na correção de uma classe 3 unilateral, beleza?
Obrigado, Lohana, valeu. Obrigado pelo caso, obrigado pelas suas informações no grupo, que me ajudou muito aqui a direcionar o caso, tá bom? Dá para fazer tudo isso com aparelho convencional, isso não é só para aparelho autoligado, então acho que você vai conseguir colocar tudo isso em prática aí no seu caso, tá bom? Valeu, que bom que você está animada, muito bom. Assiste lá, assiste o módulo de mini implante, que eu falei muito pouco de mini implante no Buccal Shelf aqui, e tem muito segredo na instalação do Buccal Shelf, tá bom? Assiste lá que tem muito detalhe. Obrigado a todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode mandar aqui, ou eu vou tentar salvar essa live, vou deixar no feed. Quem quiser assistir depois e comentar depois também, fica à vontade. Obrigado aí, um monte de gente ficou até o final, puxa vida, fico super feliz de ver isso, tá bom? Valeu, bom domingo, feliz Páscoa para todo mundo e uma ótima segunda-feira com bastante trabalho para todo mundo aí, beleza? Valeu, brigadão, tchau, tchau, falou!